Bom, senhores, aqui é o Mozart novamente do canal Eletrônica na Prática. Hoje vamos falar sobre transistores e eu vou trazer aqui uma função muito simples do transistor, né? Que é a polarização dele na base para acionar um simples LED, né? Então eu trouxe aqui um breve resumo, né? Uma experiênciazinha bem prática aí, né? Como sempre aqui no nosso canal, eu vou mostrar para vocês a teoria, né? Depois uma simulação no LT Spice, né? Que é um software gratuito, e por último o teste em bancada aí no protoboard com medições reais aí, né? Tudo isso aliado entre a teoria, o software e a prática. Então vamos lá. Nessa figura aqui, eu tenho um simples acionador de LED com a polarização do meu transistor pela base, né? Então, quando eu estou com a chave aberta, né, a corrente na minha base ela vai ser zero. Obviamente, né, eu não vou ter corrente passando aqui, ela vai ser zero. O que significa que o meu transistor ele vai estar em corte. Então, está aqui, ó, em corte. Quando eu fecho essa chave, o meu transistor vai para a saturação forte. E logo depois, né, no final do vídeo, eu vou mostrar o porquê dessa saturação forte aí, né? O porquê dizemos que é uma saturação forte, né? Então, quando eu fecho a chave, para ficar mais fácil, vamos visualizar um curto entre o coletor, que é esse aqui, e o emissor do meu transistor, que é esse daqui. Então, imagina que tem um curto aqui quando eu fecho essa chave. Obviamente, o catodo do LED que está aqui vai ser ligado ao ground, ao terra, e com isso ele vai acender. Tudo bem? Então a tensão de alimentação do coletor, que é 15 volts, são esses 15 volts aqui, vai alimentar o meu LED com esse resistor de 1,5, né? 1,5 kΩ. Admitindo que eu tenho 2 volts no LED, né? Tá aqui, né? Que a maioria dos LEDs ele é acionado com 2 volts. Através da lei de Ohm, eu tenho 15 menos 2, né? Que é igual a I é igual a V sobre R, né? 15 volts menos 2 volts da queda do LED, dividido pela resistência, que é 1,5 kΩ. Fazendo essa conta bem simples, temos 8,67 miliamperes no meu LED. Tudo bem, pessoal? Não há nada de errado nesse circuito. Então, estou escrevendo ele aqui, ó. Não há nada de errado nesse circuito. Ele vai executar a função de um bom acionador de LED, porque ele está projetado para saturação forte. Por que saturação forte? Porque eu tenho 10 vezes a resistência da base em relação à resistência do coletor. Tá? Então isso é chamado de saturação forte. Então eu vou conseguir acionar o meu LED em que o ganho de corrente ele não vai importar. Tudo bem, pessoal? Então se eu quiser mudar a corrente no LED desse circuito, eu posso alterar a resistência do meu coletor. Por exemplo, se eu botar uma menor resistência aqui, eu vou ter uma corrente maior, né? Lembrando que a minha resistência está aqui, ó, no denominador. Se eu diminuo a resistência, eu aumento a corrente. Ou se eu aumento a minha tensão de alimentação do coletor, ou diminuo, né? Vai depender do que você quer. Mas, por exemplo, se eu aumentar a minha tensão de alimentação no coletor, eu também aumento a minha corrente no LED. Bem simples, pessoal, bem tranquilo, tá? Então, a resistência da base ela vai ser projetada como 10 vezes maior a resistência do coletor, e com isso eu tenho uma saturação forte, né? Uma forte saturação aí, quando eu fechar a minha chave. Então, essa é um exemplo simples, né? Esse é um exemplo bem simples de um acionador de LED com polarização da base, né? Depois nós vamos ver em vídeos mais à frente aí a polarização de emissor e vamos ver a diferença também entre elas. Agora, como sempre no nosso canal, eu vou mostrar para vocês
uma teoria, essa teoria no software LT Spice, e logo depois a nossa prática em bancada aí, para ficar bem bacana aí esse exemplo. Tudo bem, pessoal? Bom, vamos lá, pessoal. Já estamos aqui com o LT Spice ligado, com o circuito já montado, né, já todo esquematizado aí para vocês. Então, esse circuito, pessoal, ele é basicamente o mesmo aí que nós fizemos no exemplo aí na teoria, né? Nós temos uma fonte de 15 volts, a resistência de base aí de 15K, um transistor, né, NPN, né, não está definido qual é o transistor, né, um LED qualquer também, né, uma resistência de 1.5K e a tensão do coletor que alimenta aí esse LED, né, que vai para o coletor. Então eu não vou me ater aqui a detalhes, né, de qual é o transistor, qual é o beta, né, qual o beta desse transistor, né, qual é a queda de tensão desse LED. Né, a função aqui, né, a ideia é a gente fazer essas medições aqui, né, e ver na prática esse circuito funcionando aí como acionador de LED. Então, pessoal, para a gente simular ele aqui, basta a gente ligar aqui a simulação, né, e a gente pode ver a corrente nesse coletor. Então tá lá, 8.21, basicamente 8.21 miliamperes, né? Na nossa teoria tinha dado 8.67, né? Lógico que vai dar algumas diferenças, né? Por conta dos parâmetros, né? Desse LED, né? Do próprio transistor, né? Mas a ideia aqui é a gente ver essa medição aí de corrente, né? Então vocês podem ver que está basicamente aí a mesma coisa do que na teoria. Então, se a gente quiser mudar essa corrente, eu posso simplesmente aqui, ó, colocar uma tensão de 20 volts no meu coletor. Colocando essa tensão de 20 volts aí e medindo a minha corrente, eu aumento essa corrente que passa pelo LED aí, né? Que é de 11.5, né? Um LED ali vai dar mais ou menos, né, uma corrente boa ali de 20 miliamperes, né, por aí. Então essa corrente aí ela é uma corrente ainda boa para acionar o meu LED, né? Mostrando aí que se eu quiser mudar a corrente que passa, eu posso alterar a minha tensão do coletor ou também, né, como nós vimos na teoria, a resistência do meu coletor. Então, se eu botar uma resistência menor, 1K, por exemplo, né, quanto menor a minha resistência, maior vai ser a minha corrente. Então, vamos lá medir aqui. Eu tenho aí 17 miliamperes nesse LED. Então, pessoal, vocês podem observar que além da minha fonte, diminuindo no caso esse resistor de coletor aqui também, eu aumento a minha corrente que passa pelo LED. Então com isso eu consigo fazer esse jogo aí, né? Eu vou alterando a tensão do coletor, vou diminuindo a resistência do coletor também, e aí eu consigo aumentar a minha corrente que passa pelo LED. É uma forma bem básica, né? Bem tranquila aí na hora de acionar um LED pela polarização da base. Lembrando que a gente está falando de polarização da base. Tudo bem, pessoal? E agora, como sempre aí no nosso canal, vamos lá para a prática, no protoboard, que é acredito, é o que todos aí ficam esperando, né? A mão na massa aí. Vamos lá. Então, pessoal, para finalizar aí com chave de ouro, agora o nosso teste aí na bancada, como sempre aqui no nosso canal. Para quem não está familiarizado, né, com a parte prática aí, vou apresentar rapidamente aqui, né? Aqui nós temos o nosso transistor, né, olhando de frente, a perninha da esquerda é o coletor, que vai
nesses dois resistores aqui, né? No caso, eu estou usando uma combinação aí de resistores porque eu não tenho de 1.5K, né? Então, vocês vão ver aí na medição quanto que vai ficar. A do meio, a perninha do meio é a base, onde também tem uma combinação em que vai ser aproximadamente 15K. Lembrando que na teoria ficou 1.5K no coletor e 15K na base. Aqui vai estar bem próximo, né? Como na prática a gente tem essas dificuldades, não tem como ser igual na teoria, aqui é o mundo real, né? E o emissor que vai no negativo da fonte. Aqui só tem uma coisa diferente aí na teoria, né? Eu estou usando a mesma fonte de 15 volts, né, para alimentar aí tanto a fonte da base quanto a fonte do coletor. Então vamos fazer aqui agora a medição rapidamente aqui. Eu vou botar aqui um multímetro. Vamos medir o coletor. Deixa eu ver se vocês conseguem ver daí, né? Vamos medir aqui o coletor, quanto que está dando. A resistência do coletor, né, no caso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem ver daí. Tá lá, 1.47. 1.47 no coletor, né, bem próximo do 1.5. E na base, vamos medir aqui agora na base. Medição aqui na base. Tá lá, 14.46, 14.47. Então, bem próximo, tá, pessoal? Então, vamos fazer agora. Vamos ligar a fonte, botar aqui na corrente, né? Medição de corrente. Deixei o LED aberto de propósito. Corrente a gente sabe que tem que medir com circuito aberto, né, para que a corrente passe por dentro do nosso multímetro e haja a medição aí da corrente. Medir tensão a gente mede em paralelo. Então vamos lá. Tá lá, 9.42, 9.43 miliamperes. Tudo bem, pessoal? Agora eu vou fazer uma troca aqui rapidamente, né? Vou desligar a fonte, só por segurança. Eu vou tirar esse resistor aqui, né, que é de 1K, e vou colocar um resistor aqui de 470. Então vão ser dois resistores de 470, que vai dar 940 aí, 940 ohms. Com essa resistência aí de 940 ohms, eu vou ter, deixa eu ver aqui, eu vou ter uma corrente maior, né? Uma corrente, uma resistência menor, com uma resistência menor, eu tenho uma corrente maior. Então, vamos ligar aqui, vou medir corrente novamente, vou ligar a fonte novamente aí, tá aqui, né? E tá lá, 14.75, 76 miliamperes. Tudo bem, pessoal? 14.77, 14.78 miliamperes. Então, como nós vimos na teoria, né, primeiro teste aí que eu fiz, né, na prática, vamos ver aqui no papel, eu coloquei uma
resistência de 1.47 com 14.5 na base, deu uma corrente aí aproximadamente de 8.84, né? Na prática não deu essa corrente porque a queda no LED ela não foi de 2 volts, ela estava mais ou menos em 1.9 volts, 1.92 volts, que eu medi antes, né? Mas aí, essa questão de prática e teoria é assim mesmo, tá, pessoal? O importante é que deu certo. Pegando aqui o outro resultado, né? Eu troquei a resistência do coletor, tá aqui, a resistência do coletor foi alterada para 940 ohms, mantendo a resistência da base, essa corrente aumentou para 13.8, né? Na prática a gente viu aí uma corrente um pouquinho maior, justamente por conta da queda no LED. Beleza, pessoal? Então funcionou perfeitamente, né? Mais uma prática aí, né? Com uma base de teoria aí rápida, né? Concisa, e explicação aí também no LT Spice, que é um software gratuito, né? Para quem quer aprender, para quem quer fazer projetos de eletrônica. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí, espero que tenham gostado e até a próxima. Forte abraço.